E já estamos de volta para mais uma rubrica da Paixão ao Negócio. Temos aqui connosco a Ana. Olá outra vez. Olá, Catarina. Tudo bem? Tudo bem, sim. Então hoje vamos falar de transformar talentos e paixões em negócios. Parece assim uma utopia maravilhosa que toda a gente quer. Às vezes é um bocado. Uma ideia romântica, não é? Às vezes ideia, Ana, tu passas essas coisas um bocadinho românticas do transformar talentos e paixões em negócios. E será que toda a gente tem paixões e talentos? Bem, eu costumo dizer que esta para mim é a fórmula. Quando nós, todos os grandes negócios, nós vemos os grandes casos de sucesso da história, e eu gosto muito de ler biografias, Steve Jobs e todas aquelas pessoas, claro, com aquelas pessoas, eu defendo sempre que nós devemos modelar as pessoas que têm resultados que nós queremos lá chegar, não é? E é muito interessante que existe uma base comum em todos eles. Quando lhes perguntam qual é que é um dos grandes ingredientes para o sucesso, eles dizem sermos apaixonados por aquilo que fazemos. Porque essa vai ser a chave, porque ser empreendedor, e nós estávamos a falar disso na semana passada, não é fácil, há momentos desafiantes, temos de trabalhar muitas horas, existem muitos obstáculos que vão sendo superados. Está tudo nas nossas costas, porque é tudo nosso. Tudo, não é? E então a paixão, como eu costumo dizer, é o motor que nos move. É aqueles dias em que, porque nós empreendedores, é uma montanha-russa de emoções. Eu costumo dizer, há dias que eu acordo de manhã a pensar que vou conquistar o mundo e à hora do almoço já estou a pensar, mas porquê é que eu meti nisto, não é? E levamos o dia nisto. Então a paixão tem que estar lá por trás. Agora, aqui entramos num aspecto interessante. A maior parte das vezes, quando as pessoas ouvem falar disto, e se calhar a ideia não é muitas vezes passada de uma forma clara, paixão, mas isso é para quem tem grandes talentos, ou já nasceu, sim. Coisa reta, não é preciso ser paixão. Não, sim. mas a verdade é que todos nós temos paixões e talentos, todos. Eu costumo dizer que a fórmula para mim, para nós criarmos um negócio com propósito, é descobrir os nossos talentos, casá-los com as nossas paixões, depois descobrir uma forma de partilhar esses talentos e essas paixões com o mundo e sim transformarmos aí isso num negócio. E quando eu digo isto, muita gente diz assim, Ana, mas eu não tenho nenhum talento, sabes? Eu não nasci com nada de especial, aquela coisa, que aquela pessoa já nasceu com o dom para cantar, para dançar, para escrever. Mas quando nós falamos de talentos, estamos a falar de coisas tão simples como, olha, eu tenho um talento para comunicar, eu tenho um talento para ouvir os outros, eu gosto genuinamente de ajudar. Tudo isso são talentos. E que nós nem sempre reconhecemos como talentos. Então, um dos exercícios que eu costumo fazer, e posso passar também para os nossos telespectadores fazerem, é pedir a pessoas que nos são próximas para identificarem 2 ou 3 talentos, ou 2 ou 3 qualidades que admirem em nós. Que é mais fácil nos outros, porque nós às vezes não vemos, temos quem segue para essas coisas. Porquê, Catarina? Porque nós vemos isso muitas vezes como óbvio. Eu lembro-me disto, quando eu comecei eu quero descobrir qualquer coisa, mas eu não faço ideia do que é que eu quero fazer, porque a única coisa que eu sabia fazer e gostava de fazer à partida era escrever e comunicar. E eu comecei a pensar, mas como é que eu posso transformar isto num negócio? E quando eu comecei a perguntar às pessoas à minha volta, toda a gente disse assim, não, Ana, tu tens jeito para comunicar, tu gostas de estar com grupos, tu tens aquela capacidade quando falas com uma pessoa, ajudar a pessoa a ver a parte positiva, a solução. E eu, está bem, mas como é que eu transformo isso num negócio? Como já era parte de si, nem se apercebeu que era algo que podia ser aproveitado. Exatamente. Nós vemos muitas vezes isso como óbvio. Então, uma paixão, muitas vezes não começa como uma paixão, pode começar como uma curiosidade. Então, um dos exercícios que eu faço muitas vezes com os meus clientes, com os meus alunos é, mas qual é que é o tipo de coisas que desperta mais a tua curiosidade? Que tipo de livros? Que tipo de assuntos? Que tipo de pessoas? Que tipo de atividades? Porque aí já existem algumas respostas interessantes. E costumo fazer também muitas vezes um exercício da infância que é, na infância o que é que tu já gostavas? E aconteceu uma história muito interessante que vou partilhar aqui rapidamente. Eu gosto de histórias. Com uma empreendedora minha que logo no início do programa, ela entrou no programa, ela é administrativa, e ela não estava feliz com aquilo que estava a fazer. A maior parte das pessoas que entram nos meus programas estão naquela fase do ok, eu não quero fazer isto para o resto da vida. Quando já se perceberam que não conseguem, mas não sabem o que seguir. Exatamente, mas não faço ideia do que é que eu vou fazer. Então, logo na primeira semana do programa, havia um exercício em que tinham que escrever quais é que eram as suas paixões em criança e qual que era a prenda que mais lhes tinha marcado. E foi interessante que ela disse, as paixões tinham sempre a ver com cozinha, pastelaria, estar com a avó e com a mãe na cozinha a fazer qualquer coisa. E a prenda que mais lhe tinha marcado era um avental. Que é uma prenda para uma criança. Para uma criança, mas tem tudo a ver com aquilo que ela faz hoje em dia. Isto já passou um ano. Depois, no decorrer do programa, quando começamos a casar paixões com talentos, realmente ela descobriu que tinha uma paixão e um talento imenso, que ela nem reconhecia como um talento, para a parte da doçaria. Ela hoje tem um negócio, criado, que está a ter muito sucesso, um negócio em que ela vende doces, mas doces saudáveis. Então ela junta o prazer ao saudável, que é realmente algo muito interessante. Que é o sonho de toda a gente.
E foi muito interessante, porque ela diz sempre assim: Ana, tudo isto começou com aquela pergunta do avental, em que eu disse que a prenda tinha sido o avental. E isto é engraçado, nós percebermos que às vezes há coisas em criança que ficam lá escondidas, que nós nunca mais nos lembramos delas, mas que depois, se formos fazer aqui um resgate de memórias... As perguntas certas. Há pistas, há pistas. Depois, a outra parte é... como é que nós podemos chegar à paixão? E como eu estava a dizer ainda há pouco, muitas vezes não é logo uma paixão. Por exemplo, no meu caso, eu tinha um interesse, uma curiosidade para a área do desenvolvimento pessoal. Era alguma coisa que despertava a minha atenção. Eu gostava de ir a formações, gostava de ler livros sobre o tema, mas não era aquela coisa que eu era apaixonada, até porque eu não conhecia. Eu não podia ser apaixonada por uma coisa que não se conhece. Não conhecia. Não foi amor à primeira vista, não foi só um aspecto. Não é, mas sinceramente, essa ideia pré-concebida que existe do amor à primeira vista com um negócio, é raro isso acontecer e isso limita muitas pessoas, porque ficam à espera disso acontecer. E isso nunca acontece, não é? E então aquilo que eu incentivo a fazer é perceber quais é que são as curiosidades, quais é que são os interesses. Porque a verdade é que se nós explorarmos esses interesses, podem se transformar numa paixão e essa paixão, depois, conjugada com uma série de outros fatores, pode-se efetivamente transformar num negócio. Aliás, eu acho que é um desperdício mesmo nós termos talentos e paixões que não são rentabilizados. Acho que é mesmo um desperdício utilizarmos, porque nós na nossa sociedade temos essa ideia um bocadinho do eu tenho o meu trabalho para garantir a minha sobrevivência, a minha segurança. No tempo livre faço o que eu gosto. E no tempo livre faço aquilo que eu gosto. Eu não defendo isso. Eu defendo que não existe essa separação entre vida profissional e vida pessoal. Porque se nós fazemos aquilo que nos apaixona e podemos ser recompensados por isso, eu não preciso de esperar pelos tempos livres para fazer algo que me apaixona. E, por exemplo, se eu tenho uma paixão, mas não tenho um talento para tal... É assim, sim, não é o casamento perfeito. É o casamento perfeito. Porquê? Eu costumo dizer, se eu tenho um talento, mas não sou apaixonada por isso, se calhar é a altura de pensar. Por exemplo, eu tenho talento para a organização e essas coisas, mas não é uma coisa que me apaixone. Por exemplo, eu durante muito tempo era a menina lá em casa que tratava do IRS da família. Mas não é uma coisa, nada contra, mas não é aquela coisa que me deixa a vibrar de emoção, não é? Tinha um talento, mas não tinha paixão. Aí o casamento é menos provável que funcione. Agora, eu ter uma paixão e ainda não ter um talento inato, ok, eu posso desenvolver. Aliás, o sucesso e tudo aquilo que nós sabemos é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então, eu quando comecei nesta área, eu não tinha ainda habilidades nem capacidades para trabalhar na área do desenvolvimento pessoal, mas tinha esse interesse, essa paixão e fui desenvolvendo então essas habilidades e esses talentos para poder casar com as minhas paixões. Muito bem. E muito mais vamos falar nas próximas rubricas. Vamos falar nas próximas rubricas. Então, agora que vamos começar a explorar quais é que são as paixões e os talentos, daqui para a frente, então, como é que podemos fazer esta transição para transformar paixão em negócio? Muito bem. Por isso, Ana, até à próxima. Até à próxima semana. Obrigada, Catarina. E nós vamos fazer uma pequena pausazinha e já voltamos para o resto do programa. Até já.